aconteceu o jogo mais esperado da semana, né? São vários aspectos que colocam Cruzeiro e Flamengo nessa condição, nesse cenário de serem dois times muito fortes, dois times que brigaram pelo título brasileiro no ano passado, dois times que têm treinadores muito bons e que ainda tem essa história do Leonardo Jardim ter trocado, de certa forma, o Cruzeiro pelo Flamengo, muita rivalidade, né? São times que têm essa rivalidade interestadual, história de jogadores que saíram do Cruzeiro e foram pro Flamengo, história do Gerson também, né, que tá aí no Cruzeiro e era do Flamengo. Então, é um dos jogos que mais se esperava nessa temporada até aqui e terminou em 1-1 e acho que terminou um pouco decepcionante no geral o desempenho das equipes, mas vamos analisar tudo aqui e o principal que tem que ser discutido na análise desse jogo é o impacto dele, né? Mais do que o que os times fizeram, é o que vai ser feito daqui pra frente e quem saiu mais satisfeito com esse empate. O Cruzeiro ou o Flamengo? Diz aí nos comentários já quem que tu acha que sai melhor desse jogo com esse 1-1. Na minha visão é o Flamengo, mas a gente vai analisar tudo isso daqui pra frente, porque pro Cruzeiro fica a sensação de que ele poderia ter levado uma vantagem para o Maracanã, né, depois de ter aberto o placar, depois de ter, na minha opinião, jogado melhor na maior parte do tempo. E pro Flamengo fica esse gosto de um empate fora de casa contra um time forte, a chance de decidir tudo com o Maracanã lotado, como geralmente o Flamengo tem sucesso quando o roteiro é esse. Mas vamos para análise do jogo como um todo. Muita gente tá dizendo que achou o jogo equilibrado. Eu acho uma análise justa, porque o que o Flamengo produziu depois das entradas de Pedro e Paquetá é mais talvez do que o Cruzeiro estava conseguindo produzir proporcionalmente nos outros 3/4 do jogo. Mas, né, até porque o Otávio fez boas defesas mais difíceis do que as do Rossi no jogo em geral, mas eu acho que, como eu disse, durante 3/4 do jogo o melhor time em campo era o Cruzeiro. O jogo foi um jogo de muita disputa, de pouca emoção no primeiro tempo, de poucas oportunidades realmente claras, de um Cruzeiro mais competitivo sem a bola, mais intenso para tentar morder, para tentar roubar bolas. O Flamengo não, o Flamengo passou muita parte do primeiro tempo e metade do segundo meio que cercando, ficando num 4-4-2 ali atrás, tentando fazer um balanço defensivo para um lado, para o outro, tentando só fechar os espaços, mas não tinha aquela fome de morder, de tentar buscar essa bola. É a característica do Leonardo Jardim, esse contra-ataque, a gente viu no próprio Cruzeiro no ano passado, só que não estava funcionando, não teve um jogo inspirado de Plata, de Samuel Lino pelos lados para levarem velocidade com perigo toda hora pelos flancos aí do time, né, tentando agredir tanto o William quanto o Kaique Bruno. Então o time do Cruzeiro, na minha opinião, estava fazendo mais o que queria, estava tendo mais esse controle do jogo enquanto o Flamengo olhava na marcação e mesmo assim, num geral, não estava produzindo tanto lance perigoso. E aí, a posse de bola até mostra que o Flamengo ficou mais com a bola, né? Mas aí mostra também que ninguém pode confundir posse de bola com domínio absoluto. Para mim, o Flamengo teve mais a bola, mas não controlou o jogo. Quem estava controlando o jogo era o Cruzeiro. Mas foi um jogo mais travado no primeiro tempo. Funcionou para o Cruzeiro a intensidade da marcação, a capacidade de incomodar a saída de bola do Flamengo, uma disputa mais física e a tentativa de acelerar quando recuperava a bola. Eu acho que os dois times tinham isso. Queriam acelerar quando recuperassem a bola. O problema do Flamengo era que não recuperava, que não tentava tanto recuperar, ficava mais ali atrás e queria meio que, mal comparando, né, mas um pouco como foi o jogo do Brasil contra a Noruega, né, que pra mim muita gente bate muito na estratégia do Ancelotti. Pra mim a estratégia não é o problema é que dentro da estratégia de contra-ataque o time não tava conseguindo ter intensidade para roubar bolas e não tava também conseguindo ser objetivo quando tinha a bola.
E o Flamengo foi um pouco isso. Não teve a intensidade para roubar as bolas, principalmente, que o Cruzeiro teve. E aí, nessa maneira de marcação mais alta e de recuperação mais à frente no campo, o Cruzeiro foi um pouco melhor no primeiro tempo, na minha opinião. E de qualquer forma também não produziu muito, porque teve dificuldade de transformar essas recuperações em chances claras. O Caio Jorge, por exemplo, não apareceu com tanto perigo no jogo, não teve tantas oportunidades. E, num geral, também acho que não acertou muito quando teve oportunidade. O Caio Jorge não foi um dos melhores em campo, não. O Flamengo, por outro lado, né, como a gente falou, teve essas dificuldades que a gente já citou, mas acho que tudo passa muito também pelas escolhas da escalação do Leonardo Jardim, né? O Leonardo Jardim escala muito, muito mal. Tava até brincando por aí que ele tava de infiltrado da equipe do Cruzeiro, porque não faz muito sentido, sinceramente. Você não tira o Pedro. O Paquetá até vai, não concordo, mas até vai. Um Varela até vai, até porque o Emerson Royal jogou bem e o Ayrton Lucas jogou muito também, tá? Precisamos destacar, precisamos elogiar as escolhas das laterais do Leonardo Jardim, porque a gente vai bater nas escolhas erradas, precisamos destacar que essas escolhas nas laterais, o Emerson Royal, principalmente o Ayrton Lucas, na minha opinião, jogaram muito bem. Mas não dá pra começar um jogo decisivo de Libertadores sem o Pedro em campo, tá? Não pode, simplesmente não pode. Tirando contextos muito específicos, como tava naquela época com o Felipe Luiz, se o Pedro tiver de sacanagem de novo, aí beleza, mas aí avisa. Chega na entrevista e banca, como o Felipe Luiz fez. Mas enquanto ele não disser, o que a gente pode analisar é: Leonardo Jardim escalou mal. O Pedro não pode começar um jogo de Libertadores, de mata-mata de Libertadores no banco de reservas. Não pode, simplesmente não. E começou. E o Flamengo não produzia. Não produzia sem o Pedro e sem o Paquetá. E quando entraram, fizeram toda a diferença. Quando a gente viu ali o Paquetá com 1 minuto e meio em campo, sem ter encostado na bola ainda, fazendo gol de empate, que é um jogador com estrela, um jogador decisivo. Mas o Pedro mudou a dinâmica do jogo completamente. O Pedro conseguiu segurar mais a bola, conseguiu tentar mais ali com qualidade. Prender essa bola mais no ataque do Flamengo que a gente não estava vendo. Então, o time mudou completamente. E aí, sinceramente, esse não é o caso. Esse é um dos casos claros que a gente não pode dizer e colocar mérito no Leonardo Jardim. Quando eu narro jogos, eu sempre, né, quando sai o gol de alguém que entrou com o técnico, eu sempre gosto de fazer a brincadeira, né, de que você tá sentindo o dedo do técnico. Eu acho que eu não faria nesse caso, com o gol do Paquetá. Ou até faria porque era o Paquetá, que ainda é aceitável ficar no banco, minimamente aceitável. Mas se o Pedro faz o gol, eu não faria, né, pô? Porque não dá, pô. Não dá pra elogiar uma substituição dessa, porque o Pedro não era pra estar no banco. Não podia estar no banco. Tanto é que o time melhorou demais com o Pedro em campo. É simplesmente inexplicável a decisão do Leonardo Jardim. Queria mais mobilidade com o Bruno Henrique, velocidade e tal, mas ninguém viu isso pra começar, ninguém viu isso no campo. E não se justifica, pô, é o Pedro, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Num mata-mata de Libertadores, não podia ficar no banco. E melhorou o time quando ele entrou. Então, o campo mostrou o que a gente já falaria antes mesmo do jogo ter acontecido. Mas o bom pro Jardim é que deu tempo, pelo menos, de corrigir e de buscar o empate, né? Mas voltando já lá pro início do segundo tempo, tudo que a gente falou desse início de jogo, desse primeiro tempo, um jogo mais travado, o Cruzeiro parece que quis botar a superioridade, que pra mim já era dele no primeiro tempo, mais acima. Voltou pro segundo tempo com mais intensidade ainda, indo mais pra cima ainda, mais arisco, digamos assim, mais agressivo com a bola, não só sem a bola na marcação. E aí botou mais ataque aos espaços, botou ali mais ímpeto mesmo pra ir pra cima, bora fazer esse gol. E o gol do Arroio é uma obra de arte, né? Um golaço impecável, assim, o drible que deixa o Samuel Leno no chão,
E a batida também fantástica. Kenny Arroyo realmente brilhou os olhos de quem estava assistindo um jogo, né? Quem estava descompromissado ali, só querendo ver um jogo de futebol, não torcia nem pro Cruzeiro. Os do Cruzeiro que ficaram com os olhos brilhando mesmo, né? Mas quem não torcia pro Flamengo realmente se encantou com o gol do Kenny Arroyo, que fez tudo muito bem. A qualidade para definir, a tomada de decisão, a execução realmente técnica ali do lance. O momento foi importante realmente para começar o segundo tempo impactando, dando toma esse jab aqui na tua cara, Flamengo. E o impacto psicológico, o Cruzeiro foi crescendo mais ainda no jogo, até que teve que fazer as mudanças, o Leonardo Jardim, pra mexer ali no cenário do jogo, né? E teve a resposta, colocou Paquetá e Pedro, e o Flamengo conseguiu até mais presença ofensiva, começou a ter mais capacidade de ocupar a área, de prender a bola lá na frente, jogadores mais decisivos, com capacidade de fazer o que o Paquetá fez, de receber uma bola com menos de 2 minutos em campo e fazer o gol de empate. E dessa maneira o Leonardo Jardim conseguiu corrigir o que ele já tinha errado. Não foi uma jogada de mestre do Leonardo Jardim. Foi uma jogada de correção de rota errada que ele estava levando para o time dele. E foi o suficiente. Ainda tem o fato de que o Flamengo ainda força o Otávio a fazer boas defesas depois desse lance, o que é mais um ponto do impacto que essas substituições tiveram e de que eles poderiam ter tido desde o início do jogo se tivessem começado como titulares. E eu acho que o torcedor do Flamengo espera muito que eles comecem de titulares no jogo de volta. Não sei no lugar de quem o Paquetá entraria. O Plata não fez nada, o Samuel Lino ainda até tentou, mas eu acho que o Paquetá é melhor que ele. E até saindo dessa esquerda para dentro, como o Paquetá costuma fazer, né, de cair mais por dentro, faria sentido. Ou talvez ele entrar no lugar do Arrascaeta, que talvez entre num rumo aí de incoerência, eu supor isso, né, porque eu bati tanto na possibilidade do Pedro começar no banco, aí você começa com o Arrascaeta no banco, será? Sinceramente, eu não acho a mesma prateleira. Eu acho que a temporada do Arrascaeta não é tão boa quanto a do Pedro. E eu acho que o Arrascaeta, no geral, em vários jogos decisivos que a gente viu dele nessa grande, linda e incrível, vitoriosa trajetória dele no Flamengo, com vários momentos também muito importantes dele indo bem, a gente viu vários momentos em que o jogo era nesse sarrafo e ele sumiu. Como jogos realmente, principalmente jogos de nível maior do que esse, na verdade. Jogos de Mundial de Clubes, de Copa do Mundo de Clubes. O Arrascaeta não foi muito bem e óbvio que é um nível abaixo, mas é um nível alto. Um dos mais altos que o Flamengo terá nesse ano é essas oitavas de final contra o Cruzeiro. Então, acho que é menos que o Pedro. Mas de fato, eu acho que no final das contas eu escalaria o Paquetá no lugar ou do Samuel Lino, ou eu jogaria o Lino para a direita e tiraria o Plata. Mas colocaria o Paquetá de titular e o Pedro com certeza. Vai embora Bruno Henrique. Poderia talvez ficar também no lugar do Plata. Tira o Lino, tira o Plata, bota Pedro e Paquetá. E bota o Bruno Henrique para jogar aberto. Pode ser uma possibilidade também. Mas eles têm que ser titulares na volta, principalmente o Pedro. O Pedro é inaceitável se começar no banco, como já foi nesse jogo. No final, acho que o empate é justo, por causa de tudo isso que eu falei. Por mais que eu acho que o Cruzeiro foi superior na maior parte do tempo, o Flamengo, no momento em que entram o Pedro e o Paquetá, cresce de uma forma que o Otávio tem que trabalhar bastante, né? O Flamengo teve mais posse, finalizou mais no alvo com esse volume depois da entrada dos dois e teve a capacidade de reagir, né? Teve uma resposta ali para um momento ruim. Então, o Cruzeiro teve os seus momentos de domínio, na minha opinião, mais do que o Flamengo, mas não conseguiu também sustentar a vantagem, então desperdiça a oportunidade dentro de casa. 1-1 é o resultado coerente com o jogo, mas se fosse para dizer um para vencer, eu diria o Cruzeiro, que poderia ter aberto uma vantagem maior no momento do jogo até a entrada do Pedro e do Paquetá.
Acho que esse é bastante o cenário do que aconteceu e acho que isso é o principal do que a gente tem que falar sobre o jogo, mas a gente tem que falar também sobre a arbitragem, porque muita gente reclamou de muita coisa nesse duelo, uma reclamação muito intensa para cada lado. Eu vou já falar aqui, para mim uma faz bastante sentido e a outra nenhum. Já vou tirar do caminho, não foi nem perto de pênalti do Léo Pereira. A bola bate, não bate, rebate ali, bate no corpo dele antes de desviar, raspar na mão dele, né? Depois de uma loucura ali no lançamento, no final das contas a bola desvia ali no peito e escorre pro braço, nada a ver, nada nem perto. Já acabou essa discussão. E o outro é o Flamengo, que reclama da entrada do Matheus Henrique muito cedo no jogo, que mudaria muita coisa, né? O Flamengo teria passado a maior parte do tempo com um jogador a mais. O Matheus Henrique leva o cartão amarelo pela entrada no Bruno Henrique, inclusive não vai jogar o jogo de volta, é uma questão pro Arthur Jorge pensar em quem será o seu substituto. Mas o árbitro Yael Falcão Pérez deu só o amarelo mesmo e o VAR não chamou para revisar. Essa Libertadores já voltou com muito impacto na arbitragem do que foi a Copa do Mundo, né? E aí, na minha opinião, na Copa do Mundo, pelo que a gente viu na Copa do Mundo, isso não sei necessariamente se é cartão vermelho. Eu acho que talvez também fosse, porque lance, foi o Consal ou foi o Quansá que foi expulso contra o México da seleção inglesa? Porque é mais ou menos parecido, né? Lances que geralmente não foram cartão vermelho, foi o Quansá, né? Foram lances de pisão, não de carrinho desse, pra chegando com a sola no adversário desse jeito. Então, se fosse um pisão pela régua da Copa do Mundo, eu acho que não era pra vermelho. Mas antes de vir a régua da Copa do Mundo, e que a arbitragem da Libertadores da Sul-Americana trouxe muita coisa das regras da Copa do Mundo muito cedo, essa questão das contagens e tudo mais, para essa sequência de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, talvez esteja também querendo botar essa régua para as expulsões desse tipo de entrada. Então, antes da Copa, para mim isso era definitivamente cartão vermelho. Porém, tem essa questão da régua ter subido depois da Copa do Mundo e que cada campeonato vai ter os seus critérios, a sua recomendação, mas talvez a Libertadores tenha ido por este caminho. Eu acho que mesmo nessa régua é cartão vermelho. Como eu disse, comparando com o lance do Quansá no jogo contra o México. Se for um pisão, se fosse como o Messi, se fosse como o Balogun, que foi expulso e anulado na Copa, e aí já fazendo parênteses, pelo amor de Deus, não cheguei perto de defender que você fosse anulado. Eu defendi que não fosse dado. A partir de que foi dado, não tem presidente de país nenhum se meter em decisão de arbitragem. Mas voltando pro jogo da Libertadores, para mim cartão vermelho, Matheus Henrique deveria ter sido expulso, mesmo com a regra acima, mesmo com essa régua menos exigente, né? Mais permissiva da arbitragem, com entradas com a trava da chuteira no adversário. Então, vamos passando aí também por essa questão da arbitragem. Poderia ter mudado completamente o jogo, mas não mudou, e a partir daí também o Flamengo tem que dar o seu jeito, não tem que depender de jogar com um a mais para vencer o jogo. Então, acho que o Flamengo teve todos os deméritos que a gente já citou aqui, jogando no 11 contra 11, e jogar com 11 contra 11 não é para ser desculpa, como outro treinador também faz bastante contra o próprio Flamengo na final da última Libertadores, né, o querido Abel Ferreira. Num geral, acredito que isso seja o principal que a gente tem para falar. O jogo vai para o jogo de volta com o Maracanã sendo palco, repetindo, né? Vai ter um cenário muito favorável, precisando de uma vitória simples, o Flamengo dentro de casa com o Maracanã lotado, mas o Cruzeiro não tá morto. O Cruzeiro é um time muito forte, o Cruzeiro tem capacidade sim
de vencer fora de casa. Não tem nenhuma possibilidade de que isso seja impossível. Não precisa ter medo do Flamengo. O Cruzeiro tem que jogar o jogo dele. Mas o Flamengo acho que pode estar mais confiante por todo esse contexto, por ter buscado um empate fora de casa. Vamos ver se o Pedro vai ser titular. Vamos ver quem é que substitui o Matheus Henrique. E vamos ver se o Cruzeiro realmente não murcha, né, nesse contexto do Maracanã. Essa talvez seja a pergunta mais importante do confronto. Se o Cruzeiro não conseguir fazer o seu jogo no nível que a gente sabe que ele é capaz no jogo de volta, no Maracanã, aí acabou, o Flamengo vai passar por cima e vai avançar para as quartas de final. Mas o Cruzeiro tem chance, tem futebol, tem treinador que já foi campeão dessa competição, sabe meio que os caminhos, então pra mim tem condição de competir. Quem saiu mais satisfeito? Eu repito a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo pra você, já disse que pra mim é o Flamengo, mas manda aí nos comentários a tua opinião. Tem ressalvas pra isso também. O time poderia ter jogado melhor, com certeza, e talvez ter conquistado uma vitória fora de casa. Mas o Cruzeiro mostra que a classificação tá absolutamente aberta, 1-1 não resolveu nada, mas mostrou que esse confronto pode ser decidido em um detalhe, tá? Num detalhe, o confronto pode ser mudado, um lance ali, que a bola sobra para um Paquetá de novo, ele pode decidir, por exemplo. Então, vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Gostou do vídeo? Gostou da minha análise? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Valeu, tchau, até a próxima!